Olá pessoal, tudo bem? Um forte abraço para você que acompanha o LAC Cursos e que está seguindo nesse curso de História voltado para este concurso fantástico, tendo à frente o professor Edenilson Moraes, da disciplina História. Moçada, esse é o nosso terceiro encontro e hoje a gente vai falar sobre a província de Pernambuco. Iremos abordar ao longo da aula de hoje os principais eventos históricos de Pernambuco durante o período imperial, ou seja, durante o século XIX. Na verdade, a gente vai fazer uma abordagem dos aspectos do contexto que antecede a emancipação política brasileira, ou seja, a nossa independência política, que aconteceu lá no ano de 1822, e vamos abordar todos os eventos referentes à história de Pernambuco durante o primeiro reinado e o segundo reinado. O primeiro reinado é o reinado de Dom Pedro I, que vai de 1822 até 1831. E o segundo reinado, por sua vez, é o período do governo de Dom Pedro II, que começa em 1840 e vai até 1889. Então vamos que vamos, galera. Primeiro aspecto importante a ser analisado quando vai se estudar história de Pernambuco durante o século XIX é entender o contexto que antecede a independência do Brasil. A nossa emancipação política, que, como eu falei, se consolidou em 1822. Bom, o que nos interessa aqui é fazer uma análise, uma abordagem das características sociais, econômicas e políticas de Pernambuco nesse contexto que antecede a independência do Brasil. Isto é, as primeiras décadas do século XIX. E esse período é marcado pelo declínio das atividades econômicas. Ou seja, as atividades econômicas em Pernambuco, nesse contexto histórico, eram a produção açucareira e a produção de algodão. Estavam em franca decadência. Bom, vamos analisar aí que após a expulsão dos holandeses, que aconteceu lá no século XVII ainda, 1654, nunca mais a economia açucareira teve a projeção, o esplendor de outrora. Continuou tendo projeção econômica importante, isso é inegável, mas não teve a mesma projeção dos tempos áureos em que havia uma parceria com os comerciantes holandeses. Então nós temos crise da economia açucareira, o aspecto comercial, que também passa a ser uma outra atividade econômica muito importante em Pernambuco. Você percebeu na nossa aula anterior, a aula que falava sobre a capitania de Pernambuco, que nós tivemos um episódio histórico singular, fundamental, eu diria, para a consolidação do prestígio político de Recife, que foi a Guerra dos Mascates, envolvendo os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife. Recife, que foi elevada à condição de vila em 1709 e tornou-se a capital da capitania de Pernambuco 2 anos mais tarde. Então temos essa projeção econômica do comércio em Recife. E importante assinalar que esse comércio era majoritariamente controlado por elementos portugueses. O comércio em Pernambuco, o comércio do Recife estava nas mãos dos portugueses. E esse contexto é marcado por uma substancial elevação dos impostos. É claro que esse aumento exorbitante dos impostos sempre gerava uma grande insatisfação da população pernambucana. Houve essa elevação tributária por ocasião do período joanino.
o que foi o período joanino. É um momento histórico em que a corte portuguesa estava instalada no Rio de Janeiro, período que vai de 1808 até 1821. Nesse contexto histórico, há uma substancial elevação da carga tributária em Pernambuco. E é lógico que ninguém vai ficar feliz com a elevação da cobrança de impostos, não é mesmo? Acaba gerando muita insatisfação, o que, por sua vez, contribui para um gradativo aumento do sentimento lusófobo. Ou seja, aumenta aquele sentimento de aversão aos portugueses. Por quê? Porque os portugueses, de acordo com essa visão, vão representar ali, vão simbolizar a opressão metropolitana, aquela carga tributária elevada. Então vai crescer um sentimento avesso a esse predomínio português, sobretudo na atividade comercial. E temos que entender também que esse contexto aí, pessoal, de final do século XVIII, começo do século XIX, também é assinalada pela difusão de ideias iluministas, ideias liberais. A elite colonial da América Portuguesa, a elite colonial de Pernambuco também, vai se graduar na Europa, vai estudar nas universidades europeias, como, por exemplo, a Universidade de Coimbra, em Portugal. E lá, na Europa, esses representantes das elites coloniais vão tomar conhecimento das ideias do iluminismo, do movimento filosófico, político, intelectual do século XVIII, da Ilustração, a Idade das Luzes, o século das luzes, que é o século XVIII. Então essas ideias liberais, essas ideias que pregavam liberdade política, liberdade econômica, liberdade de expressão, vão chegar também ao Nordeste brasileiro, vão chegar em Pernambuco por intermédio dessa elite que estudou nas universidades portuguesas. Lá teve o contato com as ideias liberais, as ideias do iluminismo. E essas ideias vão alimentar movimentos aqui na América Portuguesa. Movimentos que aconteceram em Minas Gerais, lá a Conjuração Mineira, aconteceu na Bahia, a Conjuração Baiana, e aconteceu em Pernambuco também, a Revolução Pernambucana de 1817, que já já a gente fala sobre ela. Por enquanto, vamos tratar aqui, pessoal, da crise da lavoura açucareira. Como dissemos, a economia açucareira era um dos baluartes da economia pernambucana, um dos esteios da economia em Pernambuco, um dos sustentáculos econômicos pernambucanos ali em fins do século XVIII, começo do século XIX. E essa economia estava em crise. Crise da economia açucareira afeta diretamente a capitania de Pernambuco. Beleza? Então nós temos queda das exportações de cana-de-açúcar, temos também redução dos lucros da produção açucareira, o que por sua vez acaba levando a um aumento, a uma elevação do grau de insatisfação da sociedade pernambucana perante a pesada carga tributária. Atenção, meus amigos, tanto a carga tributária central, ou seja, cobrada pela metrópole, quanto a carga tributária local, ou seja, cobrada pelas autoridades governamentais de Pernambuco. Isso gera muita insatisfação. E outro aspecto que vai ser fundamental nesse contexto é a penetração das ideias republicanas e liberais. Como eu disse para vocês aí, essas ideias do iluminismo, essas ideias ilustradas, chegam a Pernambuco. E, inclusive, ideais republicanos começam a se espalhar com muita velocidade em vários pontos do território brasileiro, assim como aconteceu em Pernambuco.
Então, é um contexto bastante efervescente, é um contexto de muita efervescência cultural, filosófica, inclusive, detalhe para a influência importante que terá a maçonaria. A maçonaria vai participar diretamente de alguns eventos importantíssimos para a história pernambucana. O liberalismo da franco-maçonaria também tem uma participação importante neste clima extremamente conturbado, marcado por crise econômica, por conta do declínio das exportações canavieiras, exportações de açúcar, e também pela redução dos lucros da produção açucareira, e também por causa dessas ideias liberais, republicanas. Isso causa uma grande instabilidade política. Essa insatisfação política desemboca na ocorrência dos movimentos emancipacionistas. Como Pernambuco teve um movimento emancipacionista importantíssimo, um dos mais importantes movimentos emancipacionistas, ali naquele contexto que antecede a independência brasileira, que antecede o 7 de setembro de 1822, que foi a Revolução Pernambucana de 1817. Meus queridos, a Revolução Pernambucana de 1817 é um dos chamados movimentos emancipacionistas. O que eram movimentos emancipacionistas? Eram processos que visavam a emancipação política do Brasil, ou seja, a independência. Não a independência da América Portuguesa como um todo, a independência brasileira, mas a independência de partes, de parcelas do território. Isso aconteceu no ano de 1789 em Minas Gerais, em Confidência Mineira. No ano de 1798, na Bahia, a Conjuração Baiana, e no ano de 1817, em Pernambuco, com a Revolução Pernambucana de 1817. Portanto, esses movimentos emancipacionistas são aqueles que visavam um rompimento definitivo com a dominação metropolitana, quebrar de vez os laços de dominação colonial, promover a emancipação política, quer dizer, promover a independência em relação à dominação portuguesa. Esses movimentos emancipacionistas que eu falei para vocês, todos eles apresentavam propostas de constituição de um Estado independente, com a adoção de um novo regime político, no caso seria a República, com o estabelecimento de uma Constituição, com o fim dos impostos coloniais, com o estabelecimento de liberdades individuais para os cidadãos. A Revolução Pernambucana teve como causas principais, olha só, como é que a gente pode perceber a ocorrência da Revolução Pernambucana de 1817. Primeiro ponto, a gente tem que olhar para o contexto histórico. Vamos lá. 1817, vamos assinalar aqui o contexto histórico vivenciado nessa época. O contexto histórico é o do período joanino, na verdade, aqui, ó. Deixa eu anotar aqui, o período joanino. Período joanino, 1808 a 1821. Pronto, está aqui. Já contextualizamos historicamente a Revolução Pernambucana de 1817. Está dentro do contexto histórico do período joanino, que é o período histórico em que a corte portuguesa se instalou no Rio de Janeiro, como consequência direta das guerras napoleônicas, da não adesão por parte da coroa portuguesa ao bloqueio continental, que era aquele impedimento
das nações europeias de comercializar com a Inglaterra. Como Portugal não aderiu ao bloqueio continental, teve o seu território invadido pelas tropas francesas, comandadas pelo general Junot. Beleza? Então, nesse contexto aqui, pessoal, das invasões francesas em Portugal, a corte portuguesa, ou seja, todo o aparato político-administrativo, migra para o Brasil e vai se instalar no Rio de Janeiro, que era a sede, a capital da América Portuguesa nesse contexto. Então, para sustentar a corte, para manter a estrutura político-burocrática aí de Portugal, que estava sediada na cidade do Rio de Janeiro, Dom João, príncipe regente de Portugal, eleva substancialmente os impostos. Claro que isso causa causa muita crítica, causa revolta por parte da população e vai gerar essa movimentação importante, essa movimentação emancipacionista, a Revolução Pernambucana de 1817. Eis aqui as causas principais, pessoal. Decadência econômica de Pernambuco, você sabe muito bem, com a crise da produção açucareira e os elevados impostos cobrados na região, impostos estes que eram usados para sustentar o luxo, a ostentação da corte portuguesa que estava instalada no Rio de Janeiro. Evidente que tudo isso acaba gerando muita insatisfação por parte da população e isso vai desembocar na ocorrência dessa revolta, que é um dos movimentos emancipacionistas. Esse movimento, a Revolução Pernambucana de 1817, é importante você assinalar que possuía influências externas. Como já dissemos, a difusão de ideais liberais, iluministas, a influência também da Revolução Francesa e também vai usar como exemplo a independência dos Estados Unidos, a independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, que deram origem aos Estados Unidos, a primeira República das Américas. Veja bem, o processo que levou à independência dos Estados Unidos da América, a chamada Revolução Americana, vai servir de modelo, vai servir de exemplo, de padrão para boa parte dos movimentos emancipacionistas que aconteceram na América, tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa. Vão usar como exemplo as 13 colônias. Ora, se as 13 colônias conseguiram se livrar dos laços de dominação colonial da Inglaterra, por que é que o restante da América também não poderia lutar contra a dominação, respectivamente, da Espanha e de Portugal? Então, a independência das 13 colônias é usada como uma influência importante nesse movimento. Agora, pessoal, olha com atenção aqui para o mapa. O mapa de Pernambuco, bem diferente do mapa atual, não é? Este é o mapa de Pernambuco por ocasião da ocorrência da Revolução Pernambucana de 1817. Olha só, bem diferente do mapa de Pernambuco atual, onde aparece, por exemplo, aqui a comarca das Alagoas, que fazia parte do território da capitania de Pernambuco. E aparece também a comarca de São Francisco, também era território pernambucano. Como a gente vai ver ao longo dessa aula, esse mapa vai sofrer alterações. A comarca de Alagoas vai se separar, vai se transformar numa outra capitania, vai dar origem a Alagoas, e essa outra porção da comarca de São Francisco vai ser anexada ao território da Bahia. Bom, quais eram os grupos sociais que estavam diretamente envolvidos na Revolução Pernambucana de 1817? Temos a participação das camadas populares, que vão aderir ao movimento.
temos os proprietários de terra, grandes senhores de terra, que são a liderança principal do movimento. Temos também a participação de lideranças políticas e religiosas. Essa é uma característica bem interessante em Pernambuco, durante a ocorrência de importantes movimentos históricos. Tivemos a participação decisiva, o protagonismo de lideranças religiosas. Isso acontece na Revolução Pernambucana de 1817 e também ocorre por ocasião da Confederação do Equador, 1824. Esses grupos sociais que participaram do evento, do movimento da Revolução Pernambucana, como você percebeu, era um grupo bem heterogêneo, não é isso? Tinha elite com os proprietários de terra, tinha camadas médias, elementos ali da franco-maçonaria, tinha camadas também médias, elementos do clero, e tinha camadas subalternas, camadas inferiores, as camadas populares. É evidente que essas camadas sociais tinham propostas diferentes em relação ao desfecho da Revolução Pernambucana. Por exemplo, a elite agrária defendia o autogoverno, ou seja, que a região de Pernambuco fosse governada pelos elementos que ali viviam. Defendia também o controle do comércio, que deveria ficar nas mãos de comerciantes pernambucanos, e o fim dos monopólios portugueses, além da extinção dos impostos coloniais. Mas é interessante assinalar também que esses elementos da aristocracia rural de Pernambuco desejavam também, e isso é muito importante assinalar, a manutenção da estrutura da propriedade da terra e a manutenção da modalidade de trabalho vigente. Ou seja, entre as propostas da elite agrária pernambucana estavam a manutenção do latifúndio, ou seja, da grande propriedade, e da escravidão. Portanto, senhores, isto quer dizer que eles não estavam nem um pouco preocupados em fazer, por exemplo, reforma agrária, muito menos estavam preocupados em fazer a abolição da escravatura. Nada disso. Era apenas uma mudança no comando político, era chegar ao comando político, instalar um governo próprio, o autogoverno, mas manter a mesma estrutura social e econômica. Show de bola? Haviam outros grupos que tinham propostas diferentes. Os grupos populares defendiam a igualdade de direitos para toda a população. Olha só, uma medida revolucionária pressupunha a adoção de uma isonomia política entre todos os cidadãos. E o que a gente pode colocar como objetivos comuns, tanto dos grupos, dos setores das elites, quanto dos grupos de setores intermediários, quanto também dos grupos de camadas populares? Independência. Ora, pessoal, é claro que a proposta comum a todos esses grupos era a separação definitiva de Pernambuco em relação ao domínio colonial português e a adoção de um novo modelo de governo, modelo republicano, inspirado aí no governo dos Estados Unidos, que foi a primeira República das Américas. Então, o objetivo comum que permeava todos os elementos que vão participar da Revolução Pernambucana de 1817 era romper com os laços de dominação colonial, promover a emancipação política de Pernambuco e adotar uma república na região. As principais lideranças políticas da Revolução Pernambucana foram Domingos José Martins, comerciante, os padres João Ribeiro e Miguel Joaquim de Almeida e Castro, mais conhecido como Padre Miguelinho, Frei Caneca, grande Frei Caneca, pessoal,
Frei Joaquim do Amor Rabelo Caneca, popular Frei Caneca, liderança aqui da Revolução Pernambucana, e como veremos, ele vai participar de um outro importante movimento histórico em Pernambuco. Já já eu falo o que foi. Temos ainda o Carlos Andrada, que era ouvidor de Olinda, e os capitães José de Barros Lima e Pedro Pedroso. Essas são as principais lideranças participantes da Revolução Pernambucana de 1817. Como é que foi a ação revolucionária? E aqui eu vou até fazer um adendo especial, porque a Revolução Pernambucana, gente, de todos os movimentos emancipacionistas que antecedem a independência do Brasil, este é o único movimento que não ficou só na teoria. É o único movimento que chegou à prática, que chegou a tomar o poder, a instalar uma república, mesmo que de duração efêmera, curta duração, mas chegaram a se instalar no poder. A ação revolucionária começou com a derrubada do governador de Pernambuco e a proclamação da república na região, e a adoção da lei orgânica, que seria mais ou menos um esboço de constituição, estabelecendo, entre outras coisas, princípios iluministas, ideais liberais. Olha aqui, liberdade de expressão, de imprensa e de religião. Todos esses aqui são princípios da Ilustração, são princípios iluministas, princípios burgueses, liberdade de expressão, de imprensa e de religião. Abolição dos impostos sobre os gêneros básicos, ou seja, sobre a produção de alimentos. E outro ponto bastante interessante é que o movimento não ficou restrito a Pernambuco. Houve a adesão de outras capitanias. A Paraíba e o Rio Grande do Norte vão aderir a essa insurgência pernambucana, a esse movimento que visava romper com a dominação portuguesa em Pernambuco. Tempo de duração vai de março até maio de 1817. Eu volto a frisar, essa característica é muito importante, pode aparecer na sua prova. A Revolução Pernambucana é o único dos movimentos emancipacionistas que rompeu a fase teórica e chegou à fase prática, ou seja, com a tomada do poder. Aí você fala, mas durou pouco tempo, professor. Começou em março, terminou em maio. Tudo bem, teve uma duração rápida, efêmera, mas marca 2 meses dos pernambucanos no poder. Evidentemente que houve uma violenta repressão ao movimento. Houve uma violenta repressão. Dom João, príncipe regente de Portugal, do Rio de Janeiro, ele vai mandar tropas leais ao governo português, que vêm do Rio de Janeiro e vêm da Bahia, e vão fazer uma severa repressão ao movimento pernambucano, por terra e por mar. Isso é importante destacar também, que os ataques aos revolucionários pernambucanos ocorreram, a repressão por terra e por mar, promovendo então a derrota do movimento. Olha só, nós podemos dizer que o movimento da Revolução Pernambucana de 1817 fracassou, durou apenas 2 meses, por uma série de fatores. Entre eles estão as divergências internas dos participantes do movimento. Os setores mais populares defendiam a adoção de medidas mais revolucionárias, como, por exemplo, o estabelecimento de uma isonomia política entre os habitantes de Pernambuco. Já os setores elitistas defendiam a manutenção da estrutura social e econômica vigente. Então isso acaba por promover conflitos internos ao movimento. E você sabe muito bem que esses conflitos internos,
entre os elementos que participavam da Revolução Pernambucana, vão acabar enfraquecendo internamente o movimento. E aí acaba facilitando uma vigorosa repressão por parte do governo português, que vai promover a prisão das principais lideranças do movimento e algumas execuções, como a gente viu agora há pouco, o fuzilamento do padre Miguelinho. Outras lideranças também foram implicadas. Há a prisão de cerca de 100 de pessoas envolvidas na ocorrência desse movimento. A maioria delas acabou solta pelo indulto das Cortes de 1821. Mas ficou o exemplo fundamental desse movimento da Revolução Pernambucana de 1817, que é importante destacar que esse movimento assinala o processo de crise do sistema colonial. Crise do sistema colonial. Assinalando, portanto, o aumento da insatisfação local em relação ao domínio, à dominação portuguesa. Claro que isso contribui para a ocorrência desses diversos movimentos emancipacionistas, dentre eles, destaque para a Revolução Pernambucana de 1817, que foi o único dos movimentos que chegou a tomar o poder. Por 2 meses, é verdade, mas rompeu a fase da teoria e chegou à fase da atuação política efetiva com a tomada do poder. Mas não ficou por aqui só, pessoal. Não foi o único movimento importante de insurgência de Pernambuco. Pernambuco teve uma participação política em diversos episódios da história do Brasil. Pernambuco realizou vários movimentos políticos fundamentais. Um outro movimento já acontece no contexto histórico do Primeiro Reinado. Que movimento foi esse? Um movimento chamado de Confederação do Equador. Vamos então agora falar sobre a Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi um movimento rebelde acontecido em Pernambuco durante o contexto de vigência do Primeiro Reinado. Primeiro Reinado corresponde ao governo de Dom Pedro I. Período que vai de 1822 até 1831. Legal? A independência política do Brasil foi alcançada em 1822, através de um arranjo político que envolveu as elites brasileiras em torno da figura do príncipe regente de Portugal, Dom Pedro, que promoveu em 7 de setembro de 1822 a emancipação política brasileira, dando início à formação do Estado brasileiro. Portanto, o Estado brasileiro começa a ser constituído aqui no Primeiro Reinado, pessoal. 1822, data de nossa emancipação política. Em 1824, acontece a outorga da nossa primeira Constituição. Constituição outorgada. Constituição outorgada. Deixa eu ajeitar aqui corretamente. Tudo bem, tá aí.
25 de março de 1824, Dom Pedro outorgou a nossa primeira Carta Magna, que é a Constituição Imperial. Outorgar significa impor. Essa Constituição foi imposta por Dom Pedro, e é interessante ressaltar algumas das características principais da Constituição de 1824, que vigorou durante todo o período imperial no Brasil. Essa Constituição estabelecia voto censitário. O que é o voto censitário? É o voto baseado na renda do cidadão. O cidadão precisava comprovar rendimentos para ter direito à participação política. Tinha que ter uma renda mínima para poder ser considerado cidadão. A renda mínima era de R$100 mil anuais. Voto censitário. Outra característica, pessoal, a adoção de 4 poderes. 4 poderes foram adotados por essa Constituição, que são os seguintes: poder executivo, exercido pelo imperador; poder legislativo, exercido pelos deputados provinciais e também pelos senadores, porque era um legislativo bicameral, perfeito? Formava o parlamento brasileiro, deputados e senadores. Tínhamos ainda o poder judiciário. E um quarto poder, pessoal, o chamado poder moderador, de usufruto exclusivo do imperador Dom Pedro I. Então veja só que característica fundamental nós temos aqui. 4 poderes, além dos 3 tradicionais, previstos na obra O Espírito das Leis, do Barão de Montesquieu, tinha um 4º poder ainda, cara, que é o poder moderador, exercido pela figura emblemática do imperador. Através do exercício do poder moderador, o imperador conseguia controlar os outros poderes. Agora, chega comigo aqui, ó. Vem cá. Você acha que toda a população brasileira aceitou essa imposição, esse ato arbitrário de Dom Pedro, que fechou a Assembleia Legislativa Constituinte em 1823? E aí, o que ele fez? Outorgou a Constituição em 1824? Puxa vida, é claro que não. Ocorrem movimentos de insatisfação política. E em Pernambuco nós temos a Confederação do Equador, no ano de 1824. O que foi a Confederação do Equador, basicamente? Foi um movimento de oposição ao autoritarismo, ao despotismo, às arbitrariedades cometidas por Dom Pedro I. Então está aqui algumas das características fundamentais desse movimento. Ele era lusófobo, olha só, mais um movimento de aversão aos portugueses. Porque verdade seja dita, pessoal, mesmo com a nossa emancipação política, a nossa independência, que foi alcançada em 1822, os portugueses continuaram a ter uma projeção política grande aqui no Brasil. Afinal, quem era o imperador? Ora, o imperador era Dom Pedro I, um português. Então, claro que os portugueses continuam, no primeiro reinado, tendo uma grande projeção política. Tanto que as 2 forças políticas principais durante o primeiro reinado eram o Partido Brasileiro e o Partido Português. Tudo bem? Então, um movimento lusófobo, separatista, este é um outro tema fundamental para se compreender a Confederação do Equador. Movimento separatista, urbano, republicano e popular. Teve a adesão das camadas populares. E não ficou restrito apenas à província de Pernambuco.
Não. Teve a adesão também do Rio Grande do Norte, do Ceará, da Paraíba e de Alagoas. Portanto, a Confederação do Equador seria um novo país que surgiria nessa região, englobando as províncias de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Alagoas. Vamos entender as causas básicas que levaram à ocorrência desse movimento. Primeiro ponto, autoritarismo de Dom Pedro I. Bom, como é que pode ser exemplificado esse autoritarismo de Dom Pedro I? Pessoal, você está lembrado que Dom Pedro I mandou fechar a Assembleia Constituinte porque esta intentou em limitar os seus poderes? Mandou os deputados embora, fechou a Assembleia, reuniu-se com um Conselho de Estado e, olha, impôs uma Constituição. Daí um exemplo do autoritarismo do imperador. Olha ele aí, o nosso bom e velho Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. São também fatores fundamentais para a ocorrência da Confederação do Equador a pobreza generalizada que vivia a maior parte da população pernambucana, além dos elevados impostos. Esse é um tema bem interessante. A tributação excessiva, exorbitante, acaba gerando uma série de impostos. Como a gente já verificou ao longo de nossas aulas, vários movimentos têm como motivação crise econômica, impostos elevados, abusos de poder, como os verificados nessa questão. Os líderes principais da Confederação do Equador, Pais de Andrade, o maçom Cipriano Barata, olha ele novamente na parada, Cipriano Barata, que a propósito já havia participado de um outro movimento, a Conjuração Baiana, ele também estava na Confederação do Equador. E o líder mais famoso desse movimento, Frei Joaquim do Amor Divino, Frei Caneca, pessoal. Frei Caneca é uma das mais importantes lideranças, um dos líderes exponenciais da Confederação do Equador. Olha o Frei Caneca aí, na imagem você vê o Frei Caneca por ocasião de sua execução. Aqui na imagem também, o computador nos mostra aqui a bandeira da Confederação do Equador, aqui com os dizeres independência, união, liberdade, religião. Interessante perceber aqui, olha, a cruz. Isso mostra aqui que entre os elementos que participam da Confederação do Equador havia muitas lideranças religiosas. Tem a participação da maçonaria, tem a participação de setores das elites, de camadas médias e muitos padres que estão envolvidos, entre eles o Frei Caneca. Do outro lado aqui você confere comigo o mapa da Confederação do Equador, mostrando aqui a ocorrência desse movimento em Recife, Olinda e espalhando-se para outras áreas do Nordeste. Afinal, a Confederação do Equador não ficou restrita a Pernambuco. Contou com a adesão da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte e até mesmo de Alagoas. Bom, como é que foi a represália do governo? Como será que Dom Pedro I lidou com a ocorrência de um movimento que almejava a separação do território? É claro que Dom Pedro não deu mole para o azar e enviou expedição com 5 navios para fazer o combate aos rebeldes da Confederação do Equador. A força terrestre ficou a cabo do Brigadeiro Lima e Silva, que vem a ser pai do futuro Duque de Caxias. O Brigadeiro Lima e Silva atuou na represália à Confederação do Equador. E um outro ponto-chave é que
Naquele momento em que o Brasil ainda não possuía um exército organizado, Dom Pedro recrutou mercenários ingleses para promoverem a pacificação do movimento, ou seja, para reprimirem, para esmagarem a Confederação do Equador, que teve fácil vitória das forças imperiais e uma severa repressão política. Por exemplo, Frei Caneca, que aparece aqui na imagem, acabou sendo executado, ele foi fuzilado. Ou seja, Dom Pedro I não teve clemência para com os envolvidos na Confederação do Equador. Uma das lideranças principais, o Frei Caneca, acabou sendo morto, acabou sendo executado. Mas não para por aí, não. Nós tivemos a ocorrência de um outro movimento ainda em Pernambuco. Já no contexto, deixa eu pegar a caneta aqui, no contexto do Segundo Reinado, moçada. Se a Confederação do Equador foi no primeiro reinado, a Revolução Praieira ocorreu durante o Segundo Reinado. O Segundo Reinado corresponde ao governo de Dom Pedro II. O Segundo Reinado começou em 1840, que é a data da antecipação da maioridade de Dom Pedro de Alcântara, o Dom Pedro II, que assumiu o poder com 14 para 15 anos de idade. Este governou até 1889, que é a data da proclamação da República. Portanto, se o primeiro reinado foi de duração efêmera, 9 anos, o segundo reinado teve uma duração muito mais consistente, 49 anos. E a Revolução Praieira ocorre durante o segundo reinado. E é uma manifestação contrária ao centralismo político de Dom Pedro II. A Revolução Praieira, ocorrida entre 1848 e 1850, constituiu-se como um movimento liberal e federalista. Movimento que tinha influência liberal e federalista. Por que a denominação desse movimento é Revolução Praieira? Aqui a explicação. A sede dos revolucionários pernambucanos, a sede dos envolvidos nesse movimento, era o jornal Diário Novo. Jornal Diário Novo, que ficava na Rua da Praia. Está aí o nome, Praieira, Revolução Praieira. O jornal dos revolucionários era o Diário Novo, que ficava na Rua da Praia. Esse movimento, pessoal, também possuía influências externas. Olha o contexto. 1848. 1848 é o auge do liberalismo e do nacionalismo no continente europeu. O nacionalismo, o liberalismo, é o momento que convencionou se chamar de Primavera dos Povos. Então, o que estava acontecendo na Europa veio a ter uma repercussão aqui em Pernambuco, incentivando a ocorrência da Revolução Praieira, que tem como motivações também a grande insatisfação política por parte de setores das elites pernambucanas. E isso eu tenho que falar, tenho que apresentar aqui uma caracterização. Pessoal, nesse contexto aqui do Segundo Reinado, haviam duas forças políticas importantes no Brasil. De um lado estavam os liberais e de outro estavam os conservadores. Liberais e conservadores. Os dois grupos políticos mais importantes durante o Segundo Reinado. Esses dois grupos vão praticamente se revezar na condução política
no Brasil. Os liberais, também chamados de luzias, e os conservadores, que também eram chamados de saquaremas. São os dois grupos mais importantes que vão se alternar no controle político brasileiro. Os liberais defendiam, entre outras coisas, maior autonomia para as províncias, ao passo que os conservadores defendiam uma maior centralização política. Perfeito? Mas, na verdade, liberais e conservadores representavam os interesses políticos das elites nacionais, das elites brasileiras. Por essa razão, que costumava-se dizer que os liberais eram farinha, os liberais e conservadores eram farinhas do mesmo saco. Farinhas do mesmo saco. Nada mais liberal do que um conservador na oposição, nada mais conservador do que um liberal no poder. Ou seja, apesar das disputas entre esses grupos políticos, podemos dizer que praticamente eles defendiam os interesses das mesmas camadas sociais, isto é, das elites brasileiras. Legal? E em Pernambuco, em específico, havia uma família com um grande poder político. Uma família que tinha boa parte das terras pernambucanas, que é a família Cavalcante. A família que controlava uma espécie de oligarquia dominante em Pernambuco nesse contexto. Portanto, voltando aqui para o nosso bom e velho slide, havia uma grande insatisfação política em relação à centralização monárquica de Dom Pedro II e em relação ao exercício do poder moderador. Você lembra que o poder moderador foi instituído pela Constituição de 1824 e que era de exercício exclusivo do imperador. Isso vai gerar muita insatisfação. Um exemplo dessa insatisfação é a ocorrência da Revolução Praieira, que lançou o chamado Manifesto ao Mundo. Olha lá, os liberais queriam uma Assembleia Constituinte que elaborasse uma Constituição para o país, onde fossem contemplados os seguintes dispositivos. Primeiro, voto livre e universal para o povo brasileiro. Porque até então, você se recorda, eu falei agora há pouco, a Constituição de 1824 estabelecia o voto censitário. Está lembrado o que era voto censitário? Voto baseado na renda do cidadão. Para votar tinha que comprovar rendimentos. Olha aqui uma proposta dos revolucionários praieiros. Voto livre e universal, sem critério de renda. A plena e absoluta liberdade de comunicar o pensamento por meio da imprensa. Traduzindo, liberdade de imprensa. O trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro. O comércio a retalho só para os cidadãos brasileiros. Comércio a retalho é comércio varejista. 5. A inteira e efetiva independência dos poderes constituídos. A independência entre os três poderes, executivo, legislativo, judiciário. 6. A extinção do poder moderador e do direito de agraciar. 7. O elemento federal na nova organização. Federalismo. 8. Completa reforma do poder judiciário, de modo a assegurar as garantias dos direitos individuais dos cidadãos. 9. Extinção da lei do juro convencional. E 10. Extinção do atual sistema de recrutamento. A autoria desse manifesto é atribuída a Borges da Fonseca, que é um dos principais líderes da Revolução Praieira. Aí, pessoal, a gente viu o chamado Manifesto ao Mundo, que é o documento importante dos praieiros, né, que pedia voto livre universal, que a gente falou, liberdade de imprensa, garantia de trabalho como sobrevivência dos brasileiros,
nacionalização do comércio varejista, afinal o comércio estava na mão de quem? Estava na mão dos portugueses. A defesa do federalismo, da independência dos três poderes, o fim do poder moderador e também o fim da vitalicidade do Senado. O senador tinha no Império Brasileiro um cargo por toda a vida. O senador tinha um cargo vitalício. Os praieiros pediam o fim do caráter vitalício do Senado no Brasil. Principais lideranças, olha aqui, Joaquim Nunes Machado, Pedro Ivo, um dos mais importantes líderes do movimento, Borges da Fonseca, o cara que escreveu o Manifesto ao Mundo, e José Inácio de Abreu e Lima. Resultados, pessoal, os praieiros conseguiram, a princípio, chegarem ao poder, mas foram de lá desalojados pela repressão feita pelo governo imperial. Resultado, derrota do movimento, os revoltosos condenados à prisão, posteriormente foram anistiados pelo governo imperial. A Revolução Praieira durou de 1850 até 1852. Um importante movimento de caráter liberal e federalista. Tudo bem? Beleza então, pessoal. Bom, agora vamos para o próximo tópico que o nosso edital exige que nós façamos um estudo pormenorizado. Um tema que, a propósito, nós já começamos a trabalhá-lo na aula sobre a capitania de Pernambuco. Quando a gente falou sobre mão de obra escrava, claro, a gente teve que abrir um adendo e falar sobre o tráfico transatlântico. Afinal, o tráfico negreiro, o tráfico de escravos, se constituiu numa atividade muito lucrativa. Uma atividade que garantiu altos rendimentos, inicialmente para a coroa portuguesa e para os comerciantes portugueses, e com a independência brasileira, os comerciantes envolvidos na atividade do tráfico também tiveram muitos lucros. Então, características principais aí do tráfico transatlântico, isto é, tráfico negreiro, é que existiam muitos interesses mercantis europeus nessa atividade. Como a gente viu na aula anterior, Portugal, França, Holanda, Inglaterra lucraram bastante com a atividade do tráfico negreiro. E no século XIX, à medida em que a escravidão não havia sido abolida no Brasil, continuou a entrada de levas expressivas de escravos provenientes da África. Então, a própria dinâmica da escravidão sustentava o tráfico transatlântico de escravos. E um aspecto aqui que a gente tem que analisar, pessoal, é que, olha só, os europeus não inventaram a escravidão na África. Antes do advento do tráfico transatlântico, já existia escravidão na África. Os vários povos que habitavam o território africano já tinham a prática de escravidão, principalmente relacionado à questão da guerra. Haviam guerras tribais. Portanto, as próprias sociedades africanas já usufruíam de trabalho escravo. Porém, essa escravidão na África, pessoal, é importante você perceber que essa escravidão na África não tinha o caráter mercantil que ele passou a ter com o tráfico transatlântico. Quando nós passamos a ter essa transmigração forçada de milhões de africanos escravizados para a América, essa atividade
ganha toda uma conotação mercantil, uma conotação econômica, passa a sustentar a atividade econômica desses países europeus, desses comerciantes envolvidos nesta atividade econômica. Olha aqui, o cativeiro de pessoas já era uma prática tribal africana antes da chegada do traficante europeu. Só que temos um detalhe interessante que precisamos analisar, que é a visão da história tradicional sobre o tráfico transatlântico e a visão revisionista da história recentemente. Olha só, a historiografia tradicional analisa que os escravos africanos possuíam preços baixos e constantes. Você lembra lá quais eram as moedas de troca no tráfico negreiro? Aguardente, fumo, pólvora. A gente percebe que são mercadorias de preço bastante irrisório. Vamos combinar que para trocar por uma pessoa é um preço extremamente irrisório. Entretanto, pessoal, olha só, os preços dos escravos variavam de acordo com a demanda. Ou seja, conforme a oferta e a procura, havia uma oscilação no preço dos escravos nos portos do litoral africano. Então não eram preços baixos e constantes. Havia uma variação nos preços de acordo com a demanda. Outra questão que foi derrubada, pessoal, a historiografia tradicional apontava que houve um domínio hegemônico europeu sobre o tráfico. Só que a história crítica, o revisionismo que é feito recentemente, aponta que também no tráfico transatlântico tivemos a participação direta de comerciantes africanos. Essa atividade que se demonstrou extremamente lucrativa e extremamente vigorosa, com a entrada de grandes contingentes, grandes levas de escravos. Em Pernambuco, por exemplo, por ocasião do crescimento da economia açucareira, tivemos a entrada de muitos africanos escravizados. Milhares deles entraram na capitania de Pernambuco e depois na fase provincial também, durante o Império, continuaram a entrar no porto de Recife, no porto de Olinda, grandes quantidades de escravos provenientes das mais variadas regiões do continente africano. Afinal, esta foi uma atividade econômica, um dos sustentáculos da economia, na fase colonial quanto na fase imperial. E como é que era o cotidiano dos escravos? Bem, a utilização da mão de obra escrava, como vocês bem sabem, foi a mão de obra por excelência, a mão de obra predominante, tanto na fase colonial, ou seja, na fase da capitania de Pernambuco, quanto na fase imperial, ou seja, na fase da província de Pernambuco. Foi a mão de obra por excelência. A maior parte dos trabalhos, sobretudo os trabalhos pesados, os trabalhos braçais, eram realizados majoritariamente pelos escravos, que estavam nas mais variadas atividades econômicas. Os escravos foram utilizados na lavoura de cana-de-açúcar, de algodão. Os escravos foram usados também em menor quantidade na pecuária. Os escravos também estavam na mineração, na região das Minas, no século XVIII. Os escravos também foram utilizados em várias atividades urbanas, atividades domésticas. Haviam várias atividades desempenhadas pelos escravos. Por exemplo, haviam os escravos de eito, haviam os escravos domésticos e haviam os escravos de ganho. Os escravos de eito eram aqueles que estavam relacionados diretamente ao circuito
produtivo. Ou seja, estavam na lavoura de cana-de-açúcar, lavoura de algodão, lavoura de café no século XVIII. Os escravos estavam em atividades mineradoras, estavam em atividades urbanas. Escravo de eito, pessoal, é um escravo que está diretamente ao circuito produtivo, principalmente cultivo de cana-de-açúcar, o cultivo de café, a mineração. Os escravos domésticos, evidentemente, desempenhavam as mais variadas atividades na casa de seus senhores. Então, eram escravos que desempenhavam atividades na casa de seus senhores. Exemplos de escravos domésticos: cozinheira, copeira, ama seca, que cuidava dos filhos do Senhor, ama de leite, que amamentava os filhos do Senhor, moleques de recado e por aí vai. E tínhamos também os escravos de ganho. Escravos de ganho eram aqueles que desempenhavam as mais variadas atividades nas vilas e cidades brasileiras. O escravo de ganho, por exemplo, vendia quitutes, vendia pequenos animais, cortava o cabelo, haviam barbeiros que eram escravos de ganho, carregavam água, faziam carregamentos de as mais variadas mercadorias. Por exemplo, no porto de Recife, havia bastante a atuação dos escravos de ganho, carregando mantimentos de um lugar para o outro, descarregando os navios, carregando os navios. Então, havia variadas formas de utilização dos escravos. Escravo de eito, escravo doméstico, escravo de ganho, que caracterizava essa ordem escravista e excludente que vigorou no Brasil nesse contexto histórico. Os escravos, a população escravizada no Brasil, esteve sujeita à humilhação, muita humilhação e constantes maus tratos. Os escravos tinham jornadas de trabalho extenuante, estavam sujeitos a uma precária alimentação, constantemente recebiam punições com castigos corporais, muitos maus tratos, enfim, possuíam péssimas condições de vida. E por conta dessas péssimas condições de vida, é claro que ocorreram várias formas de resistência por parte da população escravizada. Exemplos: fugas individuais ou coletivas foram constantes ao longo de todo o período de vigência da escravidão no Brasil. A fuga era uma das principais formas de resistência. Muitas vezes os escravos fugiam e aqueles que eram recapturados eram castigados severamente. Muitas vezes tinham o corpo, no corpo traziam a marca dessa opressão, em ferro em brasa, com a letra F, de fujão, de fugitivo. Outra forma de resistência era o assassinato de senhores e feitores, a queima de plantações, a diminuição do ritmo do trabalho. O suicídio, minha gente, era uma forma extremada de violência, de resistência contra a escravidão. Muitas vezes, o escravo, ou o negro escravizado, porque essa questão é muito importante, pessoal. Mesmo nessa questão inferior, subalterna, humilhante de escravo, nem por isso o africano escravizado se animalizava. Ele nem por isso perdia a sua condição humana. Perfeito? Nem por isso ele perdia completamente o seu amor próprio, a sua autoestima. Muitas vezes ele se recusava, inclusive, a continuar nessa situação de escravizado. E aí ele fazia o quê? Atentava contra a própria vida.
cometia suicídio. O banzo é uma outra forma de resistência à escravidão. O banzo era uma depressão profunda que o elemento escravizado se metia e ele ia definhando aos poucos. Já não se alimentava corretamente, muitas vezes chegava a comer terra, exatamente, comer terra para acelerar esse processo que levava invariavelmente à morte. Por isso que muitas vezes os senhores colocavam máscaras de Flandres no rosto dos escravos para que eles não pudessem comer terra, quando eles estavam aqui no banzo. Uma outra forma aqui de resistência à escravidão era o aborto voluntário, que muitas vezes negras escravizadas gestantes cometiam, ingerindo chás abortivos ou provocando pequenas quedas, derrubando o feto de seu útero. Havia também negligência no trabalho, sequestro de escravos, levando-os para os quilombos, que acabaram se constituindo no mais importante símbolo da luta contra a vigência da escravidão no Brasil. A realização de insurreições, revoltas escravas, tivemos algumas revoltas escravas que ocorreram no Brasil, e também alianças com outras populações que também eram oprimidas nessa sociedade excludente que vigorou durante essa fase no Brasil. Os negros escravizados também faziam alianças com indígenas, com mestiços e até mesmo com livres pobres. Outra forma de resistência era a preservação da identidade cultural. Quer um exemplo? As manifestações das religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, são exemplos de manutenção de uma forte identidade cultural por parte desses elementos. Mas, como todo mundo sabe, a mais vigorosa expressão da resistência à escravidão no Brasil foi a formação dos quilombos. Os quilombos eram comunidades de fugitivos formadas longe do domínio, longe dos olhos da elite branca, geralmente muito afastado, geralmente na zona rural mesmo, bem afastada, nas matas, formavam-se os quilombos. E os quilombos proliferaram-se pelo Brasil. Em Pernambuco tivemos a ocorrência de quilombos. Destes quilombos, o principal quilombo registrado em Pernambuco foi quilombo que na verdade não era bem um quilombo, mas uma confederação de quilombos. O Quilombo de Palmares, pessoal. A confederação de quilombos que ocorreu em Pernambuco. Olha só os quilombos que tínhamos lá. Amaro, Serinhaém, Tabocas, Zumbi, Dambrabanga, Subupira, Porto Calvo, Macaco, entre outros. Então, o Quilombo de Palmares, na verdade, era uma confederação formada por quilombos menores. E a principal liderança do Quilombo de Palmares foi Zumbi. Importante destacar, pessoal, que o Quilombo de Palmares ocorreu na então capitania de Pernambuco, em um território que hoje faz parte do território de Alagoas. Perfeito? O Quilombo de Palmares é o maior dos redutos de escravos fugitivos em toda a história do Brasil. Por que ele tem uma grande importância histórica? Por que o Quilombo de Palmares é tão representativo historicamente? Pela questão que foi a comunidade, o agrupamento de fugitivos que teve uma duração mais longa, que teve maior longevidade
na história do Brasil. Para você ter uma ideia, este quilombo começou a ser formado durante a fase da dominação holandesa, durante o período em que os holandeses dominaram em Pernambuco. Então, Palmares é o centro de resistência à escravidão colonial. Sua localização na Serra da Barriga, era a capitania de Pernambuco, hoje é território alagoano, possuía uma vigorosa organização político-militar para defender o quilombo, uma sociedade fortemente hierarquizada, vivia basicamente da agricultura de subsistência, mas existem comprovações históricas de que a população instalada na Confederação de Palmares fazia trocas comerciais com vilas, com povoações e fazendas locais. Teve, como eu disse, uma longa resistência. Grande característica de Palmares foi sua longevidade. Durou quase um século, pessoal. Durou cerca de 80 anos, o tempo de vigência deste que foi o principal quilombo da história do Brasil. Uma longa resistência à repressão colonial, que teve como principais lideranças Ganga Zumba e seu sobrinho Zumbi de Palmares. Bom, pessoal, agora vamos para o próximo tema. Aqui, vamos falar aqui sobre o processo de emancipação. O processo de emancipação aqui em questão, que a gente vai falar, é o processo de abolição. Você está ligado que a gente já falou sobre o tráfico transatlântico, que foi uma atividade extremamente lucrativa. Nós falamos também sobre o cotidiano dos escravos, falamos sobre as atividades em que os escravos eram envolvidos, falamos também sobre as formas de resistência, demos um enfoque todo especial para o Quilombo de Palmares e agora vamos falar sobre a luta pela abolição da escravatura no Brasil. Vamos falar então, minha gente, sobre o processo de emancipação dos cativos no Brasil. Você sabe que foi um processo longo, processo moroso, bem gradativo para se alcançar a tão sonhada abolição definitiva da escravidão negra no Brasil, que só veio no final do século XIX. Porque teve muita resistência, porque os setores dominantes não queriam, de jeito maneira, promover a abolição da escravatura no Brasil. É um processo gradativo, que sofreu aqui, pessoal, a escravidão, a vigência da escravidão no Brasil, sofreu com críticas internacionais. A Inglaterra, por exemplo, fazia pesadas críticas à vigência da escravidão. Isso desde o começo do século XIX. Desde o princípio do século XIX, o governo da Inglaterra já fazia duras críticas à escravidão que vigorava na então América Portuguesa e que continuou a vigorar no Brasil após a nossa emancipação política. O governo inglês pressionava o governo português de Dom João VI e continuou fazendo pressão no governo de Dom Pedro I e também no governo de Dom Pedro II. O que movia essas críticas internacionais, essas críticas inglesas? Não eram apenas razões humanitárias, pessoal. Os ingleses não estavam simplesmente compadecidos com o sofrimento dos escravos negros. Não é só por isso. Havia uma razão econômica, uma razão comercial, porque o interesse da Inglaterra era consolidar o trabalho assalariado aqui no Brasil e, com isso, promover o aumento significativo do mercado consumidor.
Por isso que a Inglaterra vai adotar uma série de restrições à vigência da escravidão, como, por exemplo, o Bill Aberdeen, que foi uma lei britânica que autorizava a Marinha de Guerra inglesa a capturar navios que fossem pegos transitando pelo Atlântico com carregamento de negros escravizados. Isso foi lá no ano de 1845. Aí, diante de todas essas pressões externas e críticas internas também à vigência da escravidão, que eram feitas por intelectuais, por profissionais liberais, que defendiam a causa do abolicionismo, e nesse ínterim foram formadas várias associações em defesa da causa abolicionista, foram montados vários clubes defensores da abolição no Brasil, foram adotadas uma série de leis restritivas à abolição, que são as leis abolicionistas. Destaques para 1850, quando foi aprovada a chamada Lei Eusébio de Queiroz. O que foi a Lei Eusébio de Queiroz? Uma proibição do parlamento brasileiro para a entrada de escravos africanos provenientes da África. Então a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico internacional, ou seja, o tráfico transatlântico de escravos foi proibido formalmente através da Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Então é um detalhe interessantíssimo. O tráfico transatlântico teve proibição por parte do parlamento brasileiro a partir de 1850, com a decretação da Lei Eusébio de Queiroz. Tivemos outras leis que foram aprovadas. Lei do Ventre Livre, de 1871, Lei do Sexagenário, de 1885, e finalmente Lei Áurea, 1888. A defesa da abolição era feita basicamente de duas formas: pela via parlamentar e pela mobilização da opinião pública no Brasil. Atenção! Pela via parlamentar, teve um destaque fundamental a atuação de um deputado pernambucano. Quem é ele? Joaquim Nabuco. Este é uma figura proeminente no processo de abolição. Pernambucano Joaquim Nabuco, através da via parlamentar, ele era um deputado, é autor da obra O Abolicionismo, teve uma atuação brilhante no parlamento brasileiro em defesa da causa abolicionista. Anota aí então, destaque para a atuação de Joaquim Nabuco, pernambucano que atuou de forma exemplar na luta pela abolição. José do Patrocínio é outro nome importante da causa abolicionista. A maneira pela qual ele lutou pela causa da abolição foi através da mobilização da opinião pública. José do Patrocínio tinha jornais abolicionistas. Aqui nós temos um detalhe muito interessante, que é a utilização da imprensa como uma importante arma de propaganda e defesa do abolicionismo. José do Patrocínio atuou nesse sentido, com a imprensa, utilizando a imprensa como essa arma de divulgação da causa abolicionista para conseguir dessa maneira a mobilização da opinião pública. E é preciso mencionarmos que a maioria da sociedade brasileira
em fins do século XIX, reprovava a escravidão. A maior parte da população do Brasil era favorável à abolição completa da escravatura em nosso país. Então, por que ela foi feita tão lentamente, tão a conta-gotas? Ora, pessoal, ela foi feita em conta-gotas porque, veja bem, o parlamento brasileiro era formado basicamente por quem? Por representantes da aristocracia rural brasileira, que utilizavam-se da mão de obra escrava e que não abriam mão de perder seu patrimônio. É por isso que teve tanta resistência ao processo abolicionista no Brasil. Eis aqui algumas das principais lideranças do movimento abolicionista brasileiro. Joaquim Nabuco, olho nele, pessoal. Fica atento que pode aparecer na sua prova o principal representante pernambucano na luta pela abolição da escravatura. Joaquim Nabuco, deputado por Pernambuco, uma vigorosa atuação no parlamento brasileiro em defesa da causa abolicionista. Além dele, José do Patrocínio, que atuou na mobilização da sociedade através da imprensa. André Rebouças, outro nome emblemático da luta pelo abolicionismo. Luiz Gama e o nosso bom e velho poeta baiano Castro Alves, Antônio Castro Alves, que escreveu Navio Negreiro, brilhante Navio Negreiro. São líderes que defenderam o abolicionismo. O que nos interessa, basicamente, é a atuação de Joaquim Nabuco. Porque eu tenho uma certa percepção de que vai ser cobrado na sua prova a atuação do pernambucano Joaquim Nabuco, que atuou de forma eficaz desde o início da década de 1880 na defesa intransigente da abolição da escravidão no Brasil, denunciando os efeitos nefastos que a escravidão possuía e optando pela via legalista da abolição. Nabuco defendia que o governo, o parlamento brasileiro, deveria aprovar uma lei para promover a emancipação dos cativos em nosso país e garantir a eles condições necessárias de sobrevivência. Aqui estão as leis abolicionistas, tão importantes nesse contexto de emancipação no Brasil no século XIX. Lei do Ventre Livre, 1871, que libertava as crianças nascidas de mães escravas a partir dessa data. Lei do Ventre Livre. Não teve grandes resultados. Vamos abrir o jogo aqui, pessoal. Não teve grande abrangência, porque veja, se a criança estava livre ao nascer, mas seus pais permaneciam escravos, se essa criança deveria ser libertada quando completasse 5 anos de idade, se o senhor, o proprietário, fosse restituído, se o fundo de emancipação pagasse uma indenização ao senhor. Ou então essa criança deveria ficar, pasmem os senhores, até os 21 anos de idade, né? Já seria homem feito, quando tivesse a liberdade plenamente estabelecida. Portanto, nós podemos dizer claramente que essa lei do ventre livre teve insignificantes resultados. 1885, tivemos a aprovação da Lei dos Sexagenários. Essa lei libertava os escravos acima dos 60 anos de idade. É outra lei que teve resultados fraquíssimos, porque, convenhamos, era muito difícil alguém sujeito a um trabalho pesado durante boa parte da vida chegar aos 60, aos 65 anos de idade. Finalmente tivemos a aprovação da Lei Áurea, 13 de maio
de 1888, Lei Áurea, assinada pela regente do trono brasileiro, a princesa Isabel. A Lei Áurea que abolia a escravidão negra no Brasil. A princesa Isabel decretou então, no domingo, dia 13 de maio de 1888, por volta das 3 horas da tarde, assinou com uma caneta, uma pena de ouro cravejada de diamantes, por isso que a lei chama Lei Áurea, que libertava os escravos. Só que o detalhe é o seguinte: a abolição foi feita sem o menor planejamento, sem política de inclusão do negro na sociedade brasileira. Então os negros ficam numa verdadeira encruzilhada, ficam aí sem nenhuma direção a tomar, porque simplesmente são jogados na sarjeta, sem auxílio nenhum do Estado, sem condições básicas para a sua sobrevivência. São cerca de 800 mil cativos que foram libertos pela Lei Áurea. Quando foi decretada a Lei Áurea, em 1888, a maior parte dos escravos já haviam sido alforriados. 800 mil foram beneficiados pela Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel. E como consequências dessa abolição feita sem planejamento, o que nós tivemos? O enfraquecimento do Império Brasileiro, pessoal. Por que razão? Olha só. A Lei Áurea foi assinada em 1888. O Império Brasileiro caiu pouco mais de um ano depois. 15 de novembro de 1889, ocorreu a proclamação da República. Ocorreu a definitiva queda do Império no Brasil. Por que isso aconteceu, hein? Pessoal, a proclamação, aliás, a abolição da escravidão, a Lei Áurea, ela fez com que os últimos sustentáculos do Império, que no caso eram os latifundiários escravocratas, deixassem de apoiar Dom Pedro II e fossem apoiar os republicanos. Isso deu ainda mais força para esse movimento republicano, que em 15 de novembro, como disse, promoveu a queda da monarquia. Outra consequência, pessoal, os libertos foram abandonados na Rua da Amargura. Ora que coisa, pessoal. Os libertos deixados na miséria. Como eu falei para você, não teve nenhum planejamento. O negro acabou sendo excluído, literalmente, da sociedade brasileira. Sem condições de sobrevivência. Sem uma preparação para o mercado de trabalho, que agora era o trabalho assalariado. Sem escola, sem moradia. E o que é pior, o preconceito racial. O preconceito racial acabou sendo uma marca que assinalou o período que sucede a abolição. O racismo permaneceu ainda na sociedade brasileira, o preconceito em relação à população afrodescendente brasileira no pós-abolição. Aí estão os efeitos negativos da escravidão, muitos dos quais a gente verifica até os dias atuais. A mentalidade preconceituosa, o racismo, que infelizmente algumas mentes estúpidas ainda insistem em manter. E a não extensão da cidadania plena para os negros, no pós-abolição.
a preservação de uma economia agrária no Brasil. O Brasil, depois da abolição da escravatura em 1888 e após a proclamação da República no ano seguinte, continuou mantendo uma economia essencialmente baseada na agricultura. Afinal, a industrialização de fato no Brasil, com apoio estatal, só veio a ocorrer muito tempo depois, lá durante a era Vargas. Tá aí, ó, o racismo que a gente verifica até os dias atuais é um dos efeitos nocivos dos anos, do período de vigência da escravidão. Eu até comentei com vocês aí na aula anterior sobre a capitania de Pernambuco, que até hoje a gente verifica que os trabalhos braçais não são reconhecidos no Brasil e nem ao menos são remunerados de uma forma satisfatória. Por que isso ocorre? São resquícios do tempo da escravidão. Os trabalhos pesados, os trabalhos braçais, eram feitos pelos escravos. Ainda hoje as atividades manuais, as atividades braçais não são reconhecidas. Você pega o exemplo aqui, ó, das empregadas domésticas. Elas só foram contempladas pelas leis trabalhistas recentemente, com a aprovação da PEC das domésticas, que é uma coisa lastimável que tenha ocorrido em nosso país. Pois bem, meus amigos, chegamos ao final aqui da nossa aula sobre a província de Pernambuco, onde abordamos temas importantes, como, por exemplo, o contexto histórico de Pernambuco na véspera da proclamação da independência no Brasil. Falamos sobre a Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador, 1824, falamos sobre a Revolução Praieira, 1848, falamos também sobre o tráfico transatlântico, a modalidade do trabalho escravo no Brasil, o processo de abolição e a atuação dos pernambucanos nesse processo, com destaque para Joaquim Nabuco, o abolicionismo de Joaquim Nabuco. Falamos ainda sobre o processo de fim da escravidão, o processo abolicionista, a aprovação da Lei Áurea e as consequências desse ato. Espero que tenham gostado, tenham aprendido bastante. Continue firme no lance aí, estudando bastante, estudando com dedicação, com muito afinco, que você vai alcançar os seus ideais. Que a sua aprovação vai ser conseguida, vai ser conquistada com muita luta, mas com grande desempenho. Eu espero você para mais uma aula ainda, onde a gente vai falar sobre o Pernambuco republicano. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!